A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro começou a todo. Então, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. O Lion recebeu a equipe do Vitória no Castelão em jogo de desesperados. O tricolor cearense, que tá realmente aí numa situação terrível e vê cada vez mais o rebaixamento se aproximando, venceu o time do Vitória. O primeiro gol foi aos 31 minutos com Breno Lopes. Cruzamento dentro da área, o atacante desviou. O cearense continuou pressionando e aí consegue chegar ao segundo gol aos 47 minutos em jogada individual do Bruno Pacheco. Embora tenha vencido, os donos da casa continuam desesperados, como eu disse. O time continua na penúltima posição do Campeonato Brasileiro e está desesperado na briga contra o rebaixamento para o Campeonato da Série B em 2026. Na Arena Grêmio, nós tivemos um empate entre os donos da casa contra o nosso queridinho Mirassol Saint-Germain. E o jogo foi muito equilibrado, com o Grêmio tentando algumas jogadas, mas o Mirassol dando escapadas fortíssimas no contra-ataque. Em uma delas, a gente tem uma bela construção de jogada e o Alisson fazendo 1-0 para o Mirassol, que se segurou, escapou novamente algumas vezes no contra-ataque, né? E conseguiu segurar a vitória, 3 pontos para o Mirassol, 1-0 fora de casa. Palmeiras e Internacional se enfrentaram no Allianz Parque. O Verdão foi para cima desde o começo e pressionou os colorados desde o apito inicial. Logo no começo do jogo, a gente tem o Vitor Roque abrindo o placar. E foi uma noite de gala do Tigrinho, né? Faço um parêntese aqui para falar especialmente sobre o Vitor Roque. Eu já critiquei muito o atacante do Palmeiras, ele realmente teve um começo complicado no Verdão, mas vem se encontrando. Sempre que eu criticava o Vitor Roque, eu nunca critiquei uma questão que é a vontade, a determinação do atacante. Ele sempre foi um cara de movimentação que ajudou muito o Palmeiras com intensidade. Porém, para mim, o que faltava nele era a leitura de lance de ataque. Ele não conseguia ler direito o que os companheiros faziam e chegar no tempo certo para arrematar para gol, certo? Totalmente diferente do que o atacante fez ontem. A leitura dele foi perfeita nos 3 gols que ele marcou. Primeiro hat-trick de Vitor Roque no Palmeiras, um grande jogo do camisa 9 do Verdão, que mostra aí porque teve o interesse do Barcelona tão cedo quando ele jogava pelo Atlético Paranaense. Grande jogo dele, ele e o Flaco Lopes que vem formando uma dupla fortíssima no Campeonato Brasileiro. Mais uma grande vitória do Palmeiras, o resultado foi 4-1, porque ainda teve mais um gol do meia Lucas Evangelista. O Internacional ainda diminui com o Carboneiro, mas não foi o suficiente, como eu disse, vitória por 4-1, goleada, e o Palmeiras cola no Flamengo, que ainda joga hoje. No Maracanã, Fluminense e Corinthians travaram um jogo bem truncado e morno, tá? O jogo foi pegado ali, mas não teve tantos lances ofensivos. O Fluminense teve um pouco mais de atitude, eu não diria que foi superior, mas teve mais atitude, buscou um pouco mais o jogo, ensaiou em alguns momentos uma pressão, mas não teve efetividade, porque quem marcou o gol foi o Corinthians com o Mateuzinho. O lateral, cobrando falta ali no canto direito da defesa, joga a bola na área, ninguém sobe o suficiente, ninguém desvia a bola, o Fábio não sai no tempo certo, né? Quando ele sai, a bola estava fazendo o arco e entrando. O gol do Corinthians, 1-0, vitória importantíssima do Timão, que ultrapassa o tricolor carioca na tabela de classificação. A rodada continua hoje, né? No domingão, com o jogo agora às 11 horas da manhã entre Red Bull Bragantino e Sport. O Braga, que busca voltar a se reabilitar, o time que passou por um momento de muita oscilação, começou muito bem o Campeonato Brasileiro, mas teve várias derrotas, não conseguiu ter consistência nos seus jogos. O time teve vitória recentemente, mas não conseguiu manter nível de futebol que permitisse que o time vencesse mais. O time nesse momento é o 8º colocado da competição, porque realmente conseguiu se manter muito tempo em cima pelos grandes jogos que fez no começo do campeonato. Mas os últimos resultados vêm jogando o time para baixo. O time precisa vencer para continuar se aproximando da zona de classificação para a Libertadores da temporada que vem. Por outro lado, a gente tem o time que cada vez mais se aproxima da Série B. O Sport realmente tem pouquíssimas chances de conseguir se salvar. O jogo de hoje, obviamente, é muito importante, mas é difícil imaginar que esse Sport retome as rédeas do campeonato para se salvar da Série B de 2026. O time que subiu, fazendo uma bela campanha na Série B, deve cair novamente. É uma tristeza para o time do Sport. Na Arena MRV, né, o Galo recebe a equipe do Santos, né? O Galo que vem numa situação complicada psicologicamente por conta das derrotas para o arquirrival Cruzeiro, né? O Galo que perdeu os 2 jogos das quartas de final da Copa do Brasil para o seu adversário. Jogando mal, né? O Cruzeiro foi superior nos 2 jogos. O Galo precisa vencer para se reabilitar no campeonato, porque agora
é a única coisa que o time tem no Campeonato Brasileiro, ele tem a Copa Sul-Americana, né? Tem um jogo difícil contra o Bolívar pelas quartas de final da Sul-Americana. Um time que vem num momento bem complicado. O técnico São Paulo assumiu o time, mas ainda não teve tempo de conseguir imprimir seu estilo de jogo. O Galo enfrenta hoje o Santos que vem aí com Neymar e companhia e apresentando 3 reforços para o jogo de hoje, né? O Santos precisa também dessa vitória, o Santos que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, então precisa vencer para se afastar da zona da degola. Em Caxias do Sul, a gente tem um confronto entre o Juventude e o líder do campeonato, o Flamengo. O Juventude, que é um time que está ali na parte de baixo da tabela, né, brigando contra o rebaixamento, é o 18º colocado, tenta manter um tabu que dura quase 30 anos, é isso mesmo. O Flamengo venceu o Juventude a última vez lá em 1997. Desde então, o Flamengo nunca conseguiu vencer o Juventude jogando nos domínios do time de Caxias. No Alfredo Jaconi, o Flamengo não está conseguindo vencer. Foram 13 jogos com 7 vitórias do Juventude e 6 empates. O Flamengo vem hoje para tentar quebrar esse tabu e se manter na primeira posição do Campeonato Brasileiro, ali com uma vantagem, né? Porque o Palmeiras se aproximou e está apenas 1 ponto do Mengão. O Flamengo que tem um time muito superior à Juventude e vive um momento mágico na temporada. No Morumbi, o tricolor paulista recebe o Botafogo. O Botafogo que vinha aí de eliminação dura para o seu rival Vasco, né? Num grande clássico, vitória do Vasco nos pênaltis. O São Paulo tenta se manter vencendo, né, para continuar subindo na tabela. Os dois times estão em posições, né, um atrás do outro. O Botafogo é o 6º, o São Paulo 7º, diferença pequena de pontos, o que faz desse um confronto direto. São Paulo que tem inúmeros desfalques, principalmente no setor ofensivo, e deve vir com um time bem modificado para esse confronto contra o Glorioso. O Botafogo, por sua vez, tem um time razoavelmente melhor que o time do São Paulo, mas vive um momento complicado por conta das eliminações nas Copas, né? Então, para mim, deve ser um jogo muito equilibrado hoje em São Paulo. Para fechar o domingão, a gente tem o Vasco da Gama recebendo o Ceará no São Januário. O Vasco que vem empolgado depois de eliminar seu rival da Copa do Brasil, aí o Botafogo, né? E tenta voltar às vitórias. O Vasco tentando se afastar também da parte ali cinzenta do campeonato, a parte de baixo da tabela. Ceará que está um pouco acima, tenta também vencer, um time que vem jogando bem, é um time consistente, mas é um jogo bem difícil para as duas equipes hoje no Rio de Janeiro. De Campeonato Brasileiro é isso, meus amigos. Quais vocês acham que serão os resultados da rodada de hoje? Não esquece de deixar seus comentários aqui com seus palpites, beleza? Na Premier League, a gente teve o Arsenal passando o carro em cima do Nottingham Forest em casa. 3-0 com um show de Zubimendi, que marcou 2 gols, e o Victor Gyökeres marcando um belo gol. O Tottenham passou por cima do West Ham na casa do West Ham. 3-0, grande vitória do Tottenham e joga o West Ham lá para a zona de rebaixamento. Que situação do time do West Ham. Hoje a gente tem o Liverpool fora de casa enfrentando o Burnley, o time que lidera a competição, tenta manter a primeira colocação do campeonato. Esse jogo, inclusive, deve estar acontecendo agora, né? No momento que eu tô gravando, já deve ter uns 9, 10 minutos de partida. Mais tarde, alerta de jogaço. Ao 12h30, a gente tem o clássico de Manchester. O City que tenta se reconstruir, né? O time está tentando retomar o seu grande futebol. Teve boas partidas nessa temporada já, mas ainda não conseguiu embalar de acordo com o que se espera do time liderado por Pep Guardiola. Do outro lado, a gente tem o United que segue sua sina de irregularidade, né? O Manchester United não consegue se acertar e está ali na parte do meio da tabela. Mas é um grande jogo esse clássico para a gente acompanhar hoje pela Premier League. Na La Liga, o Real Madrid venceu fora de casa o Real Sociedad, com direito a uma belíssima atuação de Kylian Mbappé. O craque francês deu uma assistência e marcou um golaço numa arrancada absurda. Grande jogo do Mbappé, o Real Madrid que para mim ainda não engrenou, é um time que tem muito mais para mostrar, mas ainda assim venceu os 4 jogos pela La Liga, segue 100% na competição. Na Catalunha, hoje o Barça joga, né? O Barça enfrenta a equipe do Valência e busca se aproximar do Real Madrid. Nesse momento o Barcelona tem 7 pontos e se vencer vai a 10, ficando apenas a 2 dos rivais. Na Alemanha, ontem o Bayern de Munique atropelou a equipe do Hamburgo jogando lá na Bavária. 5-0, show do time bávaro que segue ali imponente na sua liga. A gente teve também o Borussia vencendo fora de casa o São Paulo por 2-0. Série A italiana, a gente teve a equipe do Napoli vencendo fora de casa o Fiorentina por 3-1. Grande vitória dos atuais campeões e líderes da Série A italiana. Mas a gente teve foi o jogaço entre Juventus e Inter de Milão. Um jogo espetacular, frenético o tempo todo
que acabou com a vitória da Vecchia Signora, que venceu por 5-4 nos últimos minutos do jogo, colocando a Inter de Milão lá para baixo e a Juventus se mantendo na segunda posição do campeonato. Hoje o Milan enfrenta o Bologna em casa. Na França, o PSG, hoje ao 12h15, enfrenta a equipe do Lens jogando no seu estádio. É isso aí, rapaziada. Espero que tenham curtido o vídeo, tá bom? Se gostou, sabe como funciona, né? É deixar aquele like saboroso, se inscrever no canal, comentar o que você achou aqui das informações que eu passei e até o próximo vídeo.